Hoje eu vou mostrar aqui para vocês um duelo de gigantes. De um lado, uma medicação raiz utilizada desde a década de 60. Eu duvido que se você trabalha com plantões, você nunca tenha prescrito essa medicação alguma vez na vida, a noradrenalina. De outro, um hormônio que começou a ser utilizado como medicação na década de 90, mas que cada vez mais tem ganhado seu espaço nos nossos plantões, a vasopressina. E aí, quem vai ganhar essa briga? A noradrenalina é uma catecolamina produzida pelas suprarrenais que age principalmente nos receptores alfa-1, levando à vasoconstrição e, consequentemente, aumentando a resistência vascular sistêmica. E de forma menos intensa, age nos receptores beta-1, aumentando a frequência cardíaca e a contratilidade. Enquanto isso, a vasopressina é um hormônio antidiurético que, por sua atuação nos receptores V1, também leva a uma vasoconstrição. Percebam, portanto, que as duas medicações têm um efeito muito semelhante. E a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês são dos benefícios de usarem essas duas medicações juntas. Apesar de um efeito semelhantes, como elas atuam em receptores diferentes, a gente consegue somar esses efeitos, potencializando o que a gente precisa para melhorar o choque do paciente. Então, quando a gente tem um paciente que já está em uso de noradrenalina em uma dose importante, geralmente acima de 0,3 micrograma quilo minuto a 0,5 micrograma quilo minuto, a gente já pode pensar em associar a vasopressina. E o que os estudos mostram é que a associação dessa segunda droga, no caso a vasopressina, vai reduzir consideravelmente o uso da primeira droga. Tudo isso acontece pelo que a gente já discutiu desse efeito sinérgico das duas medicações. Mas e aí? E aquele paciente que não está usando nenhuma droga vasoativa e eu preciso iniciar uma primeira droga vasoativa? Noradrenalina ou vasopressina? E é aqui que tem as maiores dúvidas e é aqui que está rolando muito estudo. Ainda vai mudar muita coisa nos próximos anos em relação a essa escolha. Um estudo publicado em 2012 no New England comparou exatamente isso, o uso isolado de noradrenalina contra vasopressina em pacientes com choque séptico. O resultado foi surpreendente. Apesar de não ter tido nenhuma diferença na mortalidade entre esses dois grupos, os pacientes que usaram vasopressina evoluíram com menor taxa de insuficiência renal e, consequentemente, evoluíram menos para a diálise. Um outro estudo, publicado em 2018 no Critical Care, mostrou, inclusive, que os pacientes que usaram vasopressina tiveram uma menor mortalidade. E tudo isso veio porque esses pacientes apresentaram menor taxa de hipotensão. Mas, claro, todos esses estudos têm algumas críticas a serem feitas que não cabe a gente discutir aqui agora. Mas temos que começar a ter em mente que a vasopressina é uma medicação que tem que começar a ser mais utilizada. Mas então é isso. A gente vai usar vasopressina, esquece noradrenalina. Todo paciente que tiver na nossa frente, a gente já vai iniciar logo a vasopressina? E aí, o que você acha? Calma lá, calma lá. Para a gente chegar a essa conclusão, a gente ainda precisa fazer mais estudos, afinal a noradrenalina é uma medicação amplamente disponível e que já tem muitos estudos ao longo do tempo. E aqui existe um grande problema da vasopressina que acaba sendo impeditivo para a maioria dos serviços, o seu preço. A vasopressina é uma medicação que tem um custo muito elevado, então usar essa medicação como primeira droga, ainda mais na realidade do Brasil e pensando em SUS, seria inviável neste momento. Portanto, a noradrenalina ainda vai ser a nossa droga de primeira escolha na maioria das situações. Existe alguma situação que a gente vai acabar usando outras medicações como primeira linha no lugar da noradrenalina? Existe sim, e a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre isso. No choque séptico não tem muita dúvida, a noradrenalina vai ser a primeira escolha e aqui fica difícil a gente acabar pensando em alguma outra medicação, exceto se a noradrenalina não estiver disponível. Agora, por exemplo, se chega aquele choque anafilático, você já fez as primeiras medicações, já fez aquelas medidas iniciais e o paciente continua chocado, o que é muito difícil, mas pode acontecer, a nossa droga de escolha vai ser a adrenalina e não a noradrenalina. Não tem nada com muitos estudos robustos ainda, mas alguns sugerem que, no caso de hemorragia digestiva alta, por sangramento de varizes, a vasopressina pode ser a nossa primeira escolha por reduzir o fluxo sanguíneo e a pressão portal. Mas lembre-se, ainda precisamos de mais estudos para confirmar isso. Então é isso que eu tinha para falar, e se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal para receber mais vídeos para dominar o seu plantão.